Vambora. Último vídeo, CESP. 34. A banca diz, no trecho, a banca, ó, questão de período composto, orações. Então, olha o que ela diz. No trecho, quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. A vírgula separa orações coordenadas. É isso mesmo que ela está falando, né? Olha, vou te dizer, a questão parece difícil, mas é simples. Veja o enunciado. A vírgula separa orações coordenadas. A vírgula. Aí você olha para a vírgula. Olha o que está antes da vírgula. Quanto ao gênero deles. Olha o que está depois. Não sei, blá, 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 blá. Tudo bem? O que veio antes a banca está falando. Orações coordenadas. O que veio antes da vírgula, quanto ao gênero. Tem verbo. Tem verbo aqui? Ó, presta atenção, presta atenção. Oração não é o que tem verbo? Tá vendo verbo dentro disso aí quanto ao gênero deles? Não, nem verbo tem. Então, a vírgula não separa orações, não. A vírgula separa um adjunto adverbial antecipado. Não há orações, porque não há nem verbo aqui dentro. Entendeu? Não era nem para olhar para cá. Era para olhar para cá. Ou seja, essa vírgula está separando orações? Não, porque antes da vírgula não tem nem verbo. A oração vem mesmo depois da vírgula. Então, a vírgula não separa orações coordenadas. Item errado. Tá bom? Agora, se a banca perguntasse desse que aqui, aí essa é uma oração subordinada, substantiva, esse que é conjunção integrante, esse que também... Mas não é isso, nem era essa a pergunta, era a vírgula. Então, cuidado com os enunciados do CESP, leia com atenção. Veja, a vírgula não separava orações, porque o que veio antes da vírgula nem tinha verbo. Isso aqui é um adjunto adverbial de assunto, quanto ao gênero. Ah, Adriana, não sei isso não precisa saber. Você só precisa saber o seguinte, que essa vírgula aqui não separa orações. Não há duas orações, uma antes e outra depois da vírgula. Entendeu? Senão você fica olhando para o lugar errado e erra pelo motivo... Tem gente que acerta pelo motivo errado, mas eu não quero. Eu quero você acertando pelo motivo certo. Eu quero você no topo. Entendeu? Nem havia uma oração antes da vírgula. É isso que eu quero que você entenda. Questão 35. Bora lá. É professor, é CESP e é professor de língua portuguesa. Então, se acertar, já pode sair comemorando. Vamos lá. A banca diz, em ambas as ocorrências, na linha 2, a conjunção E introduz oração coordenada sindética aditiva. Vamos lá. E aí? Em ambas as ocorrências? Então, a banca quer saber se em ambas as ocorrências, presta atenção, ambas, você vai olhar a primeira ocorrência, depois você vai olhar a segunda ocorrência, tá? Então, ele diz, ó, não há como a escola negar a existência do computador e da internet. O primeiro E, ó, em ambas as ocorrências, a conjunção E introduz oração coordenada. Cara, de novo, essa questão é igual à anterior. Entendeu? Tô te dando tempo para reflexão, hein? Tô te dando tempo para reflexão. Essa oração, essa questão é igualzinha à anterior. Tem o mesmo raciocínio. Você tem que olhar para o enunciado. Olha o que a banca está perguntando. Nas duas ocorrências, o E introduz oração coordenada sindética aditiva? Errado. Porque lembra que eu te ensinei isso no início da aula? Nem sempre a conjunção liga orações. A gente fez hoje outra questão do CESP em que a conjunção não ligava orações. Então, cuidado quando a banca perguntar se a vírgula liga orações, se o E liga orações. Para ser oração tem que ter verbo. E quando ele diz existência do computador e da internet, o primeiro E é uma conjunção? É.
É uma conjunção aditiva, sim. Só que não está ligando orações, está ligando trechos. Ó, adjuntos adnominais, locuções adjetivas, existência disso, do computador, e existência da internet. Não, ó, vou repetir, tá ligando locuções adjetivas, adjuntos adnominais. Se não tem verbo, não tem oração. Muita gente foi lá e olhou só para aditivo e mandou ver. Só que, cuidado, oração tem que ter verbo. Aí o outro E, beleza. O outro E sim. O outro E estava unindo duas orações, negar e ensinar. Os dois E's eram conjunções aditivas. Só que o primeiro ligava não substantivos, não, ligava locuções adjetivas, tá? Do computador e da internet são locuções adjetivas, tá bom? Mas o mais importante é você saber que eles não estavam ligando, o primeiro E não estava ligando orações, porque oração tem que ter verbo. Cuidado com o CESP, hein? Já não é a primeira questão que a gente faz na banca assim. Questão 36. Tá comigo? Tá. O outro era, mas o outro E era, mas o primeiro não, tá? Todo mundo comigo? O outro E estava ligando orações, que ligava verbos, ó, negar e ensinar. Como a banca disse ambas, por isso que estava errada. Na segunda ocorrência, sim, na primeira não, tá? O outro sim. 36. Tá comigo, então? Tá, tô olhando pro chat só para ver se vocês estão aí ou se já jogaram material pro alto. Isso, sem levantar a cabeça, sem viajar. Vai, questão 36. No trecho, a objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. Aí a banca diz, a conjunção E possui valor aditivo. Então, primeiro vamos ver se possui valor aditivo e se estabelece uma relação de coordenação entre as orações. É Instituto Rio Branco. Vamos ver. Nem precisa ir ao texto, basta olhar para cá. Bom, primeiro, liga orações. Ó, agora você já não dá mais mole, né? Primeiro você vai ver se está ligando orações mesmo, porque você já viu que nem sempre a conjunção liga orações, tá bom? Nem sempre liga orações. Vem. A objetividade na avaliação é essencial, verbo, e depende de critérios de valor. Então, liga orações, sim, porque oração é tudo que tem verbo. Tá bom? Tá? Então, liga orações, sim. E tem valor aditivo ou adversativo, que é outra coisa que você tem sempre que observar, se o E tem valor aditivo ou adversativo. A objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. Ele está opondo? Não, ele está somando duas coisas. Ela é essencial e ela depende de critérios de valor. Item certo. Tá bom? Tranquilo? Então, ligava orações, porque havia verbo, e tinha valor aditivo, tá? Para quem, ó, deixa eu só... Olha, hoje, ao longo da aula, houve pessoas aí que precisavam ser resgatadas ao longo do chat. E há alguém que ainda está preso ao negar, tá? Alguém... Eu vou salvar essas almas que ainda estão presas, né? Porque a gente fica preso. Deixa eu apagar aqui. Tô voltando a 35. Tem gente que não tá nem conseguindo olhar para 36 apegada a 35. Presta atenção. Por que tá errado a assertiva? Havia dois E's, não é? Ó, esse primeiro E estava ligando o quê? Leia desde aqui, ó. Não há como a escola negar a existência do computador e da internet. O primeiro E estava somando o quê? Ó, vou até mudar de cor. Cada E vai ter sua cor, para você visualizar melhor daí, ó. O primeiro E estava ligando do computador e da internet. O primeiro E é que estava errado. O segundo E estava ligando o quê? Ó, vou mudar de cor. Agora vai ser o E verde. O segundo E, ele que estava ligando verbos. Ó, negar, ele estava ligando negar
Não há como a escola negar a existência e ensinar. Então, veja, esse segundo E, ok, ligava a orações. Por quê? Negar e ensinar. Agora, o primeiro E, que é o roxinho, não, porque ele está ligando o quê? Adjuntos adnominais, locuções adjetivas. Ele não liga orações porque ele não liga verbos. Então, cuidado para não errar porque está olhando para o lugar errado. Ah, negar é verbo. Sim, em relação ao segundo E, estava certa a assertiva, mas em relação ao primeiro E, estava errada. Tá bom? Entendeu? Então, quem ainda está com dificuldade na 35, sim, negar é verbo. Negar é verbo. Por isso que a assertiva estava parcialmente certa. O segundo E ligava orações. Negar e ensinar. Mas o primeiro não. Entendeu? Senão a gente acaba ficando apegado e não consegue, né? É horrível quando a gente fica pegado numa questão. Foi, então, fechou a 36 também. Entendeu a 36? Vamos embora, questão 37. A gente está fechando com o CESP. A banca diz 37, a oração introduzida pela expressão. Mas também, você já conhece isso. Mas também. A banca está falando do mais também, da linha 8. Tá? Posso ir? O mais também da linha 8, vamos lá. Tô aqui, ó. Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, mas também, não apenas, mas também, a banca quer saber se o mais também introduz uma ideia que complementa, sim, complementa, porque soma. Então, vamos devagar com o CESP, ó. É uma ideia que complementa? Sim, porque está somando. Não só, mas também. É aditivo. São as expressões correlativas de adição. Tá bom? E reforça. Adriana, como assim reforça? Reforça é porque ela está no mesmo campo de ideias, ou seja, ela não está se opondo, ela está reforçando. Não se trata apenas do combate, mas também do que se designa hoje de foco no resultado. Então, ó, não se trata apenas disso, de combate ao patrimonialismo, mas também do que se designa hoje foco no resultado. Então, veja, uma se soma a outra, uma reforça a outra, porque elas estão ali ligadas à mesma ideia. Vou repetir, reforçar é porque, argumentativamente falando, elas estão no mesmo campo semântico. Por isso que reforça. Ou seja, ela não contradiz, ela reforça. E por que reforça? Porque ela se soma a outra, ela não se opõe. Coisa linda. É o mais também aditivo, entendeu? Questão do CESP, você tem que interpretar o enunciado com calma. Questão 38. A conjunção seja, nas linhas 3 e 5, está falando desse seja, que estabelece uma relação de coordenação entre ideias, poderia ser substituída pela conjunção quer. Então, vamos lá. Sem prejuízo para a correção gramatical do período. Seja pela utilização de técnicas, seja quer, seja, ora, são as conjunções alternativas. Lindo. Item certo. Questão 39. Olha, para você que está me assistindo hoje, ao vivo, na quinta-feira, a gente vai resolver a prova da PRF, que foi uma prova que aconteceu agora. E assim, vai ser legal a gente resolver a prova, porque ela é uma nova tendência da Banca Sebrasp. Você que estuda para a Banca Sebrasp, não me venha com essa de que nunca mais quer estudar para...
Tem gente falando, nunca mais eu quero ver Sebrasp. Cara, quando eu falo nova tendência, é porque as questões estão mais interpretativas. Os enunciados são interpretativos. Tem que ler, mas eu sempre treino isso com você, então não tem mistério. Então não é uma prova muito diferente do que você vê aqui. É que você tem que ler com calma. Qual é o grande problema do CESP? CESP, o cara decora aqueles... As provas, quando são muito iguais, é natural, o concurseiro decora. Ou, certo, hora, certo, nem lê. Aí quando pega uma prova que vem com enunciados mais interpretativos, você tem que ler com mais, entender o que a banca está perguntando, parece que a prova é diferente, mas não. Cuidado, porque CESP nem sempre é aquele negócio de decorar, tipo, é assim, então eu respondo assim. Então as provas estão vindo mais inteligentes. É CESP no estilo FGV. Questão 39, ó, convite em quinta-feira às 14 horas. Entre as orações que compõem o período, não é preciso trabalhar com esses temas, ou sequer saber que existem. Estabelece-se uma relação semântica de alternância. São ações que se alternam. Não é preciso trabalhar com esses temas. Ou se quer saber que existem. A banca pergunta se a relação semântica é de alternância. Lembra que o ou pode ter valor de alternância ou exclusão? Item errado. Esse ou tem valor de exclusão. Viu o que eu disse? Quando é CESP, CESP vai a fundo. Não basta saber que é uma oração coordenada alternativa, tem que ver o valor do ou. E esse ou não tem um valor de alternância, ele tem valor de exclusão. Não é preciso... Ou você trabalha com aquilo, ou você nem sabe que eles existem. Há um valor de exclusão, que a gente chama de valor alternativo. Lembra que você revisou isso comigo hoje lá? Por isso o item está errado, tá? Mas por que há um valor de exclusão, Dri? Porque, na verdade, não é preciso trabalhar com esses temas ou sequer saber que existem. São duas informações que se excluem. Ou você trabalha com eles, ou a pessoa trabalha com eles, está envolvida neles, ou nem sabe que eles existem. Não é nem aditivo. Não é nem aditivo. Então a gente pergunta, não seria aditivo? Não, porque são ações que se alternam, que se excluem. Porque, de um lado, a pessoa trabalha porque está imersa naquilo. E, de outro lado, nem sabe que existem. Então, não é de adição. Cuidado, que houve gente respondendo, mas pensando errado. Não é porque o ou tem valor aditivo, é porque ele tem valor de exclusão. E por que é exclusão? Porque um exclui o outro. Ou o cara trabalha com aquilo e está imerso naquilo, ou ele nem sabe que existe. Então, são dois extremos. Você viu que são dois extremos? Se são dois extremos, é excludente. E não de alternância. Questão 40, CESP. No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido por uma oração adversativa. É introduzido por uma oração... Parecia aditivo, né? Todo mundo entenderam agora por que não é aditivo? Tá? Entendeu? É porque você trocou pelo nem e achou bonito, né? Mas para com esse negócio de ficar trocando pelo nem. São dois, trocou, muita gente na 39, a pegada, a 39, trocou pelo nem e gostou, mas não é só porque você trocou e gostou, porque esse ou é nem. É para você ver as informações que o ou está ligando. De um lado, não é preciso trabalhar com esses temas, ou se quer saber que existem. Então, assim, trabalhar em extremos, pensa, exclusão, são polos extremos. Então, trabalhar e nem saber que eles existem. É por causa do sequer. Eu acho que vocês colocaram o nem, trocaram pelo nem por causa do sequer. Por causa do sequer. É quando olha para o sequer, parece que é nem sequer, não é? Cuidado. Mas não, são dois extremos. Trabalhar com os temas e não saber que eles existem. Então, são dois extremos. Valor aí de exclusão alternativo. Questão 40, CESP. No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido por uma oração adversativa, que apresenta ideia que contrasta com as ideias veiculadas nos quadrinhos anteriores. A banca quer saber se há uma ideia de contraste. Mas é para olhar para esse quadrinho aqui. Ele diz, nessa altitude... A falta de oxigênio torna a respiração mais difícil.
mas finalmente a proeza se concretiza. Ó, falou coisa difícil, coisa ruim, e depois falou coisa boa. Ó, a proeza se concretiza. Coisa difícil e coisa boa, negativo e positivo. A banca quer saber se esse mais contrasta. Fui lá ao texto e vi que há uma relação de negativo e positivo. O item está certo. Tá bom? Isso, show. Difícil, proeza, isso. 41. O vocábulo mais exerce função de termo aditivo em relação à asserção da oração que o antecede. A banca quer saber se esse mais é aditivo. Você já conhece esse negócio. Você tem de ler e ver o que ele está ligando. Se ele está opondo ou se ele está somando mesmo, como a banca sugere. Vamos lá, ó. Não acredito que haja risco. Vamos ler desde aqui, ó. Não acredito que haja risco iminente de colapso do SUS. Mas as escolhas que fizemos a partir de agora podem levar à construção de diferentes tipos de sistema. Então, veja, ó, não acredito, não creio que isso aconteça, mas as escolhas podem levar. Então, vem, não acredito, mas podem levar. Item errado. O valor não é aditivo. O valor é adversativo. Há uma relação de oposição entre o não acredito, porém, as escolhas podem levar. Tá bom? Tudo bem? Questão 42. Tá comigo? Pessoal que tá aí ao vivo, deixa eu aproveitar as dúvidas. Mariana Rosa fez uma pergunta importante, eu já falei isso hoje, mas é importante relembrar. Alternância e alternativo não são a mesma coisa, não. E lá na aula de conjunções, a gente fez muito isso, é porque vocês não lembram ou não acompanharam a aula. Mas na aula de conjunções eu fiz várias questões do CESP e da FGV, que são bancas que trabalham mais isso, contrapondo-se. Quando a banca fala valor alternativo, não é o mesmo que alternância. Cuidado, por isso que eu fiz essa revisão hoje no início da aula. Alternância é ora trabalha, ora estuda. Valor alternativo é valor de exclusão. É quando você diz assim, João ou José casará com Maria. Então, cuidado. Valor alternativo não é o mesmo que valor de alternância. Valor alternativo você tem duas opções, é uma ou outra. Por isso que aquela questão lá era um valor alternativo. Porque ou você trabalha com isso ou você nem sabe que isso existe. Ou você trabalha com isso ou você nem sabe que isso existe. Isso é valor alternativo. São dois extremos. Dois extremos. Uma coisa, um exclui o outro. Valor alternativo é valor de exclusão. Ou é um ou é outro. Valor de alternância, não. São ações que se alternam no tempo, inclusive. Ora trabalha, ora estuda. Então, cuidado. A gente viu isso em conjunções, eu fiz uma revisada hoje e a gente acabou de ver uma questão disso, tá? Alternativo não é o mesmo que alternância. Questão 42. A expressão faço o que eu mando e não o que eu faço. Quem nunca, né? Minha mãe só falava isso. Faço o que eu mando e não o que faço, faço o que eu mando, faço o que eu faço. Apresenta uma oposição de ideias. Faça isso, não faça isso. É o sim e o não. São as polarizações do discurso. Sim e não. Esse E tem um valor de oposição? Sim. Item certo. Questão 43. O elemento coesivo mais inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão. Coordenada que exprime uma ideia de concessão. Vamos ver? Lá na linha 7, ó. Essa assertiva por si só, ela é detonável, né? Porque coordenada, concessão está no grupo lá das subordinadas. Então, sem precisar ir ao texto, daria para ver que esse item está errado. Quando você vai à linha 7, você vai ver que, ó, a redação acima poderia ter sido isso, mas é isso. Poderia isso, mas é isso. Há um valor de
oposição, contraste. É conjunção adversativa e não concessiva, tá? Bora, última, saideira, questão 44. Ele iniciou o discurso inflamado assim que eu cheguei. A conjunção sublinhada introduz uma oração de valor explicativo. Então, olha o CESP aí querendo saber se essa oração tem valor explicativo. Classifique a oração. Ele iniciou o discurso inflamado no primeiro. Ó, a banca é cruel, ela marcou só o assim. Não é só o assim, é o assim que. Assim que é igual a logo que é igual a quando. A banca pergunta se tem valor explicativo, item errado. Tem valor temporal. Nem precisa ir ao texto, tá bom?